tarde também aos nossos amigos da internet. Vamos dar início ao nosso trabalho aqui de quarta-feira à tarde, né? Hoje está um dia gostoso. Então vamos aproveitando, né? Vou dar os recados rapidinho aqui da casa. A casa tem trabalhos, né, praticamente todos os dias. Os horários estão fixados no quadro de aviso e na internet também os amigos têm acesso no site, né? E quem quiser passar no plantão, chegar meia hora antes, sempre tem uma pessoa para te acolher, para te ouvir, tá? Qualquer que seja o problema, sempre tem alguém aqui no plantão. E só não tem trabalho às sextas-feiras, onde é feito, onde a casa trabalha, mas não é aberta ao público, né? É feito um trabalho para os dependentes químicos, principalmente os familiares, né? Então também eu convido aqueles que conhecerem alguém, quiser indicar, a casa está de portas abertas. Esses trabalhos são às sextas-feiras, 19h30 que começa. Então, é isso daí. E no domingo nós temos uma evangelização infantil. Também é um trabalho importante. Quem quiser trazer as criancinhas, começar logo cedo sempre é bom. Tá? E na área social nós temos dois trabalhos, né? A distribuição de cestas básicas. E esse trabalho ocorre todo segundo sábado de cada mês, na parte da manhã. São 70 famílias cadastradas aqui na casa. E eu aproveito sempre, quando eu estou aqui na frente, para pedir, né, quem puder auxiliar, com feijão, óleo, café, né, bolacha, sal, quem puder, a gente agradece bastante. E o outro trabalho social é na área, na distribuição de lanches. Esse ocorre todo sábado, à tardezinha, por volta de 18 horas. O pessoal sai daqui e é feita distribuição para nossos irmãos e moradores de rua na região do metrô Carandiru. Também convido quem quiser participar desse grupo, também estamos de portas abertas. E tem outro trabalho, que agora a casa também está fazendo, é o primeiro e terceiro sábado do mês, esse também é na parte da manhã. Né? É um curso de apoio à gestante. Né? Esse curso ele tem palestras sobre os cuidados que se deve ter durante a gravidez e depois com o bebê, com o nascimento do bebê. Né? E no final do curso, iremos fazer a doação do enxoval do bebê. Então também é o trabalho que a casa iniciou aí. E estamos assim, né? Caminhando. Então agora eu convido vocês, estão dados os recados, tá? Eu peço que todos desliguem seus celulares, fazendo o favor. E agora então, convido a todos, os presentes, os amigos da internet também, para cerrar os olhos e para que possamos nos ligar com a espiritualidade que está sempre presente aqui nesta casa, sempre nos abençoando, nos fazendo o bem, e junto com esse bem, nos melhorando, e sabemos que o esforço tem que ser pessoal. Cada um que vem aqui tem que realmente se esforçar com o aprendizado que lhe é mostrado. O tempo é curto da palestra, né? São geralmente 20 minutos, mas temos que saber tirar proveito. E depois continuarmos o estudo. Porque é pelo estudo que vamos conhecendo tudo que Jesus nos ensinou. Mas, como eu sempre friso, não basta só estudar. Temos que colocar a mão na massa, como se diz no popular. Né? Temos que trabalhar. Porque a fé sem obras, como dizia Tiago, é morta. Então vamos nos ligando à espiritualidade presente e pedindo licença a Deus para iniciarmos os trabalhos, a palestra, a primeira parte que é a palestra, aqui nessa tarde de quarta, para que Maria, a nossa Mãe Santíssima, também interceda por nós, e que Jesus, com certeza, estará presente entre nós, pois foi Ele mesmo que disse, onde tivesse mais de um em seu nome, Ele estaria lá. Então vamos pedindo para que seja aberto o nosso entendimento e tudo que será colocado aqui possamos entender. Eu convido então a Maria Helena. O tema de hoje, não falei o tema, Maria Helena, é ansiedade, é do Espírito Hamed, né? É pelo Chico, não é o Chico, é o Francisco Espírito Santo. Francisco Espírito Santo, e é pelo Espírito Hamed. Ansiedade. Eu convido a nossa irmã Maria Helena. Por favor. Aí eu vou ter que segurar ela. Não tem jeito. Tá faltando.
Meio difícil, né? Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a Jesus, a nosso Pai, a oportunidade que nos dá de estar aqui presente com vocês todos e para nós estarmos estudando um tema que nos foi proposto. Antes de eu começar o tema, eu gostaria de lembrar a vocês a data de amanhã, 3 de outubro, ou seja, há 209 anos, no dia 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, na França, Denisard Hippolyte Léon Rivail, um eminente pedagogo, discípulo de Pestalozzi, fez parte dos grandes mestres do século XIX, escreveu vários livros da gramática francesa, como também da aritmética, que são até hoje ainda algum deles usados na França. No começo de 1853, na França, as mesas girantes, as mesas falantes, as mesas rodantes, invadiu toda a França. Era uma novidade que chegava da América. Em 1854, o senhor Denisard Rivail ouviu falar dessas mesas falantes e começou a se interessar. Então ele tinha um amigo magnetista chamado senhor Fortier, que era seguidor de Mesmer, né, um grande magnetista, que o levou à casa de Madame Roger, onde ele começou a ter conhecimento das primeiras manifestações espíritas. Eu estou falando do senhor Denisard Rivail. Eu acho que vocês já estão sabendo de quem se trata, né? A partir de 8 de maio de 1855, juntamente com sua esposa, Amélie Gabrielle Baudot, ele passou a frequentar os trabalhos da casa da Madame de Plamaison. Como estudioso, começou a coletar mensagens. Curioso em saber cada vez mais sobre o que se passava, Rivail, com a ajuda de mais ou menos 10 médiums, foi coletando, fazendo perguntas e coletando as respostas. A todas as perguntas, as respostas, ele percebeu que as respostas coincidiam. Ele tinha preferência de fazer essas perguntas a jovens, principalmente na faixa dos 14 aos 17 anos. E ele tinha uma preferida sua, que até hoje ela nos manda tem livros dela que nós estudamos atualmente. Mademoiselle Hermance Dufault e Arline Carlotte. Eu estou falando do nosso querido codificador da doutrina espírita, que há 209 anos nascera em Lyon, na França, Allan Kardec. Ele passou a se chamar Allan Kardec na época quando ele estava elaborando o livro dos Espíritos, para não criar polêmica, porque os seus livros eram editados como pedagogo Denisard Hippolyte Léon Rivail. Então, para ele não colocar o mesmo nome, ele optou-se para o nome de Allan Kardec, que inclusive Allan Kardec foi o nome dele em uma das suas antigas encarnações como druida. Então, Allan, num sábado de primavera na França, no dia 18 de abril de 1857, chegou a primeira edição do Livro dos Espíritas, que até hoje é o nosso esteio para a doutrina. Em 1859, ele publicou o que é o Espiritismo. Em 1860, sai a segunda edição do Livro dos Espíritos, mais moderna, que o primeiro tinha 500 e poucas perguntas, no segundo tem 1.018 perguntas. Em 1861 é editado o Livro dos Médiuns. Em 1854, Imitação do Evangelho, que depois passou a ser chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, Céu e Inferno. E em 1868, a Gênesis. Então, nós vemos assim que em tão pouco tempo, Kardec nos deixou a codificação tão grande. Desencarnou no dia 31 de março de 1869, com um aneurisma cerebral aos 65 anos. O que hoje para nós é jovem, né? Que nós já passamos dos 60 há tanto tempo. Então nós vamos achar que ele realmente desencarnou novo. Então amanhã, não esqueçam de fazer uma prece de agradecimento ao nosso querido Allan Kardec,
que nos deixou esse legado maravilhoso, a doutrina dos espíritos. Lembrando que não é dele, é dos espíritos. Ele apenas codificou tudo aquilo que ele tenha recebido. Então, dito, vamos passar ao nosso tema de hoje. O tema é ansiedade. Quem não as tem, que dê a mão à palmatória. Então, vamos, como sempre, eu começo com a procura no dicionário dos sinônimos da aula, aqui, do estudo nosso, né? Então, segundo Aurélio, ansiedade é um estado afetivo caracterizado por um sentimento de insegurança. Dentro da psicologia, a ansiedade é um intenso mal-estar físico e psíquico acompanhado de aflição e agonia. Figuradamente, um desejo veemente e impaciente. Realmente, né? Acho que não tem ninguém de nós não fique impaciente, não fique agoniado com alguma coisa, ou seja, que não fique ansioso, né? Na psicologia, a ansiedade pode variar de simples apreensão de ataques de fobia, melancolia e até síndrome do pânico. A ansiedade e os termos correlacionados com ela, tais como o medo, a angústia, a melancolia, a síndrome de pânico, não são somente dos nossos dias. Embora a correria do nosso mundo atual, da nossa sociedade que nós vivemos, mesmo agora nós estamos comentando, nossa, nós já estamos no dia 2 de outubro, que correria, o dia hoje foi curto, não deu para fazer tudo o que eu tinha que fazer. A correria do mundo moderno possa provocá-la mais intensamente do que no passado. No passado nós vivíamos assim, eu lembro dos meus avós, dos meus pais, eram assim um pouco mais calmos. E mesmo a minha infância, custou tanto para chegar aos meus 18 anos. Nossa, que na minha época nós só podíamos assistir filmes proibidos depois dos 18 anos. Então, quando eu tiver 18 anos eu posso ir ao cinema. Demorou tanto para chegar. Depois chegaram os 20, os 30, os 40 e já estamos passando dos 70. Então, como o tempo está passando depressa, né? A pergunta do texto é a seguinte: já tomaste plena consciência de tua ansiedade? O texto começa assim: notastes como estás atropelando aos outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente no texto, poderiam abrir as nossas mentes para como que nós estamos agindo e como estão sendo as nossas atitudes. Será que nós paramos e realmente nós pensamos como que nós estamos agindo, como que está sendo o nosso dia a dia? Se nós observarmos as pessoas dentro do ônibus, dentro do metrô, ou até mesmo numa palestra de casa espírita, que eu já tive oportunidade de observar, a maioria das pessoas não para de mexer nos seus aparelhos eletrônicos. Parece que todos estão fugindo de si mesmo. Inconscientemente, eles provocam sintomas de ansiedade, principalmente aos jovens, que dá até aflição de você ver. É conectado 24 horas ali, e bate, e vai, e fala, atende. Agora eles nem atendem mais, só falam, só escreve, né? É o tempo todo escrevendo. Então, as preocupações de relacionamentos, de compromissos assumidos, quando não são devidamente bem administrados, geram uma ânsia, que é a pressa para que tudo seja resolvido. E nós mesmos nos levamos a essa ansiedade, às vezes até por, vamos dizer, comodismo. Então, se eu tenho um compromisso, vamos dizer, às 2h da tarde, eu tenho que já estar preparada para esse compromisso a partir do meio-dia. A 1 e pouco, eu tenho que já estar chegando no local de onde eu tenho compromisso. É o caso nosso aqui. Então, se eu não consigo, aí já cria uma ansiedade. Eu já fico agitada, será que vai dar tempo de eu chegar? Será que eu vou ter lugar, como eu estava comentando com a Leda agora, será que tem lugar para estacionar o carro? Como é que vai? Então, tudo isso vai gerando para nós ansiedade. Como diz no texto, de nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos de forma alguma.
Não adianta nós ficarmos agitados, que a espiritualidade continua na tranquilidade de lá. Nós que estamos intranquilos. Nós não conseguimos deixá-lo sair da tranquilidade. Todos nós estamos sujeitos a maior ou menor grau de ansiedade. Quem disser que não fica ansioso por nada, assim está pecando, né? Entre aspas, porque sempre nós ficamos ansiosos com alguma coisa. Buscando amenizar a ansiedade, as pessoas fazem uso de recursos nem sempre saudáveis. Tais como, tem pessoas que roem as unhas. Tem pessoas que comem exageradamente ou deixam de comer. Tem pessoas que fumam freneticamente. Quem tem o vício de fumar, então, fuma muito mais. Tem pessoas que têm o hábito de consumir bebidas alcoólicas com mais frequência. Outras pessoas perdem o sono, que a gente normalmente perde o sono mesmo, né? Outras pessoas dormem demais. E o pior de tudo é que muitas chegam a usar medicamentos. Há, porém, aquelas que procuram amenizar a ansiedade de modo mais positivo. Praticam esporte, dedicam-se à leitura, à música, a algum tipo de arte e, ao que é mais raro, praticam a oração e a meditação. Que nós, aprendizes da doutrina de Kardec, que nos deixou, e nós, aprendizes de Jesus, devíamos fazer. Era a oração e a meditação. E que nós, muitas vezes, no momento nosso de ansiedade, nós não fazemos nada disso. Nós nos achamos, às vezes, incapazes de parar, vamos dizer, suspirar fundo, pôr uma música tranquila, meditar e orar e pedir que a espiritualidade nos ajude. Diz no texto, a tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou as leis divinas não promovem saltos, nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Então não adianta nós espernearmos, porque o que tem que acontecer na natureza de Deus já está certo. Não adianta nós querermos mudar a sequência dos fatos. Aquilo que tem que acontecer, realmente acontece. Pois existem etapas e ciclos evolutivos no nosso processo espiritual pelos quais nós temos que passar. Então ninguém passa por nós, ninguém paga a conta do nosso cartão de crédito. Nós fizemos os nossos débitos e nós que temos que pagar os nossos débitos. Não adianta. Tudo está equilibrado harmoniosamente pelas normas do poder divino. Os ensinamentos de Jesus sobre o assunto da ansiedade Jesus refere aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Eu acho que até às vezes a gente confia, mas naquele momento nós vacilamos, né? Jesus é categórico quando ele diz que não confiam na providência divina. Ou seja, nas entrelinhas de seus ensinamentos. Jesus também destaca outro fator gerador da ansiedade. A falta de confiança em nós mesmos, na própria capacidade que nós temos de realizar as coisas. Então nós precisamos ter confiança em nós. Eu sou capaz, eu posso confiar. Porque se você vacilar, realmente você não vai conseguir fazer as coisas. O texto nos diz ainda, e segundo também Emmanuel nos diz que as ansiedades armam muitas ciladas. Porque muitos crimes, e jamais elas edificam algo útil na terra. Então a ansiedade não leva a utilidade nenhuma. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que ele veio ao mundo não na categoria de trabalhador, na tarefa edificante que o pai o incumbiu, mas por um desesperado na remissão. Ou seja, muitas ocasiões nos incitam à ansiedade. Porém,
nós pensamos em Pedro, que diz o seguinte, abra aspas, lanças as tuas inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar em todos nós. Fecha aspas. Segundo algumas pesquisas, as causas da ansiedade revelam mais ou menos 40 itens, sendo os maiores itens as principais causas da ansiedade. Primeira, o casamento. Segunda, o emprego. Terceira, achei interessante essa, as férias. E a quarta, o Natal. Eu acho que o Natal também fiquei surpreso quando eu vi a pesquisa, não foi só você, não. O casamento ainda vai lá, né? Casamento ainda a gente cogita que seja. O emprego também. As férias também pode ser, fica ansioso, vai tirar conseguir minhas férias. Mas o Natal, é muito grande o número de Natal. Então, como passamos o nosso dia a dia, recebeu 100 pontos de ansiedade. O divórcio, mais ou menos 73 pontos. A separação conjugal, que eu acho que o divórcio e a separação conjugal estão correlatos. 65 pontos. E a aposentadoria, 45 pontos de ansiedade. Então, nós vamos ver quantas coisas nos causam ansiedade. A minha aposentadoria causou 0. Porque eu fiquei feliz quando me aposentei. Ainda eu comentei, lembrei, a felicidade realmente existe quando a gente se aposenta. Eu não me conformo em dizer, fulano ficou em depressão porque se aposentou, porque deixou o emprego, deixou os amigos. Gente, eu sou feliz aposentada. Primeiro lugar, tive tempo para me dedicar ao estudo e aprofundamento da doutrina espírita. Então, só isso foi tudo na minha vida. Então, não tem porquê. Agora, as outras ansiedades, eu acho que nós temos que aprender a trabalhar com todas elas, né? Nós devemos viver com plenitude o momento presente. Ainda domingo tive a oportunidade de ver o Divaldo ali em Santo André. Você estava lá? Que maravilha. Chorei muito. Me emocionei muito com a mensagem do nosso querido Bezerra. Bezerra diz, qual é o melhor momento? É agora. É hoje. Vivamos o presente. Então, tá aí para nós. Temos que aproveitar a plenitude de vivermos o presente. E nós veremos que no futuro, vai nos relatar as consequências dos atos que nós deixamos ontem. Ou seja, de hoje, né? E que vai contar a nossa própria história. Todo o aprendizado que nós necessitamos chega a nós repetidas vezes, ou seja, através de diversas reencarnações, e mesmo nesta reencarnação, diversos aprendizados e diversas oportunidades nos são dadas, até nós darmos a devida atenção, efetuando realmente o aprendizado necessário. Então, se não foi nessa encarnação que eu aprendi, pelo menos alguma coisa, alguma bagagem nós sempre levamos. Nunca a nossa mala pode ir vazia. Sempre nós carregamos um pezinho para o lado de lá. Então, alguma coisa nós levamos. Então, através de sucessivas reencarnações, nós vamos aprendendo e nós vamos nos melhorando. A nossa ansiedade não muda nada. Não adianta eu ficar ansioso, porque muito pelo contrário, até piora. Você fica ansioso, as coisas pioram, parece que ficam mais difíceis de nós resolvermos. Nós devemos sempre nos acalmar, procurar caminhar passo a passo, porque só assim nós teremos a serenidade que nós procuramos. A pergunta é feita num texto, não nesse texto, em outro texto sobre ansiedade. Onde nós encontramos os subsídios na doutrina espírita para acalmar a nossa ansiedade? Em primeiro lugar, a resposta foi dada especificamente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos.
pois nesse capítulo nos é explicado as causas e as justiças de todas as nossas aflições. O que vai equilibrar e estimular equilibrar o nosso pensamento. É nesse capítulo que é nos explicado porque as causas das mortes prematuras, porque uns nascem perfeitos, outros nascem com defeitos, que é a pergunta que muitas das pessoas que estão dentro de outras religiões se perguntam. Como? Mas Deus é justo? Como que uma criança nasceu cega? Como uma criança nasceu aleijada? Deus não é justo. Deus permitiu que isso acontecesse. Como uma criança nasceu já com uma leucemia, com poucos anos de vida? Então é dentro do nosso evangelho e dentro da doutrina espírita que nós encontramos a explicação. Outro lugar onde nós podemos encontrar, acalmar a nossa ansiedade. Na nossa casa espírita. O centro espírita é a universidade da alma. Nele nós podemos encontrar o auxílio para qualquer tipo de dor. Suponhamos, por exemplo, que a ansiedade seja acompanhada por influência de espíritos imperfeitos, que muitas vezes ficam tão contentes, né, de deixar ela agitadinha. Não, vamos deixar ela bem agitadinha, que eu fico feliz vendo ela perder a serenidade, perder o equilíbrio. Então, nesse caso, o diálogo com essas entidades pode afastá-las, sempre afasta, né, do nosso convívio e nos dá a calma para o nosso dia a dia. Os passes, água fluidificada, ao curso de espiritismo, as palestras, o evangelho no lar, podem modificar os nossos reflexos e as nossas condutas infelizes. Então, na casa espírita, nós encontramos o lenitivo para a nossa ansiedade. E o caso é o que nós estamos sempre procurando, né? Diz o texto, observemos as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente. Por mais que possa dispensar-lhes cuidados e zelos contínuos, somente quando elas estiverem prontas é que elas brotarão e se cobrirão de flores. Então não adianta a nossa ansiedade, que aquela minha orquídea que dá flor uma vez por ano, dê 3 vezes ao ano. Não adianta eu colocar fortificante, mudar ela de lugar, que ela só vai cobrir-se de flores uma vez por ano. Assim é o nosso dia a dia. Tudo tem o seu tempo certo. Não tenhamos pressa. A paciência e principalmente a sabedoria. Porque se nós não adianta nós sermos dizer assim, eu tenho paciência. Como diz Vivaldo, eu perdi minha paciência. Ninguém perde aquilo que não tem. Então nós temos que ter sabedoria para compreender as coisas. Nos ajudará a atravessar os nossos momentos de crise, os nossas ansiedades, os nossos desafetos. Então tudo isso nós vamos conseguir dia a dia com paciência e com resignação. E nós teremos certeza que tudo isso nos ajudará a atravessar os nossos momentos de crise. E os frutos do amanhã, tenho certeza, serão proporcionais à nossa paciência de agora. Se hoje eu tenho paciência, com certeza eu vou ser mais calma, eu não vou ser tão ansiosa, eu vou procurar agir para comigo e para com os meus semelhantes de uma maneira mais tranquila. Então, vamos procurar ver o que nos deixa ansiosos, procurarmos nós mesmos melhorarmos, parar, pensar, é necessário toda essa minha ansiedade? Essa ansiedade me acarreta muitas vezes uma úlcera, um mal-estar do fígado, uma dor de cabeça, a troco de quê? Não há necessidade disso. Desde que nós tenhamos confiança no Mestre, tenhamos confiança na espiritualidade, que nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados, dependendo da nossa sintonia, de bons companheiros que estão sempre nos ajudando. O que nós temos que ter confiança. E que Jesus
abençoe a todos nós, não somente hoje, mas como dizia Chico, amanhã e sempre. Tem outro? Primeiramente, obrigado, né, pelas palavras. Obrigada pela oportunidade que vocês me dão. Agora é o momento de vocês participarem. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação. Maria Helena, não é uma pergunta, é uma colocação. Como o Wagner também se admirou, acho que todos se admiraram de ver o Natal como a causa de ansiedade. Eu fiquei meditando enquanto eu ouvia a sua palestra e pensando o seguinte, eu acho porque é uma etapa definida na nossa encarnação. Porque cada vez que você vê aquelas bolinhas coloridas e o Natal chegando, você se dá conta de que mais um tempo se foi. Já passou mais um ano. E será que eu fiz o que eu tinha para fazer? Então eu imagino que lá no nosso inconsciente, que muitas vezes fica encoberto, passa por isso. Não sei, eu pensei nisso. Muito bem a sua colocação, Leda. Obrigada, amiga. Mais alguém? Fazer uma pergunta? Eu gostei muito, assim, que eu preciso ouvir pessoas modestas falando, né? Muito obrigada. E isso nos intui para que a gente possa estar tirando de nós o nosso melhor do dia a dia, né? E dentro disso que eu quero falar, você foi muito modesta a falar que o irmão veio sugestionar coisas diferentes. Não, o irmão veio perturbar mesmo. Eu adorei a colocação educada que você deu para a perturbação, né? Vou levar isso para frente. Eu queria que você comentasse isso. Porque a gente às vezes está na rua e a gente está vendo pessoas andando falando sozinha. Está no carro, está falando sozinha. Está no ônibus, está trombando, está sendo mal educado com o motorista, está sendo... Enfim, eu não preciso ir muito longe, eu acho que eu já dei subsídio para que você pudesse estar dando uma tréplica, vai. Mas sabe o que acontece também? Eu acho que falta nessas pessoas, dentro desse, uma religiosidade. Falta um mestre dentro dele. Quando muitas dessas pessoas saem de casa, não lembro de agradecer a Deus, ao Pai, a Jesus, nosso divino mestre, companheiro de toda hora, que num novo dia, Senhor, agradeço mais um dia. Então sair com calma. Não, já levantam atropelando o relógio que tocou em casa. Não fazem um agradecimento, não fazem uma prece. Você não precisa sentar e fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma prece de Cáritas. Não, uma prece de agradecimento. Jesus, Pai, Divino Mestre, agradeço por mais um novo dia. Me ampara, me proteja, se comigo. Não. Vão se achando que são os donos do espaço, o dono do dia e vai em frente. E vai atropelando, como você mesmo disse, atropelando tudo que encontra por aí. Então depende muito de nós. Então se você já saiu nessa sintonia, você não vai ter sintonias boas, você vai ficar conversando com aqueles irmãozinhos malfazejos que estão te acompanhando do lado. Você vai conversando com eles, porque você depende da sua sintonia. Como diz o ditado, dize-me como quem andas, que eu direi quem és. Então, dize-me como pensas, como ages, que você vai ter a companhia que você merece. Cada um tem a companhia realmente que merece. E nós, aprendizes do Evangelho, aprendizes da doutrina espírita, que estamos aqui aprendendo, no momento que eu venho aqui estudar junto com vocês, eu também estou estudando. O que estou passando para vocês, o que eu estudei. Isso não quer dizer que eu saiba mais do que vocês. Eu sei tanto quanto vocês. Apenas tive a oportunidade de estudar para preparar, para passar para vocês os ensinamentos e nós trocarmos ideia como nós estamos trocando agora. Então, mas nós devemos de ter conosco sempre bons pensamentos. E como diz no texto, ter paciência. A paciência é sabedoria. Se você tiver sabedoria, agradecer. E sempre pensar, em todos os momentos, mesmo no trânsito, naquela hora de aflição, que o farol não abre, que tem o irmão atrás buzinando agitado. Jesus, tem compaixão desse irmão e não entrar nunca na energia dele. Você entrou na energia, você não está nem ansioso, você já fica com fobia de trânsito, a coisa complica. Então depende muito de nós. Obrigada, aqui. Quero parabenizá-la pela sua palestra, que foi muito boa, esclarecedora. E o Natal, eu acho que o Natal as pessoas já começam a ficar ansiosas, porque a gente sempre está esperando a reunião da família, e de criança
criança esperava presentes que não chegavam, então aquilo já ficou na memória da gente, aquela coisa de esperança. E eu, no meu caso, eu sou muito só, porque a família é pequena, já morreram quase todos, e os que existem, cada um está preocupado com si próprio. Então eu evito até de ouvir a propaganda de Natal, porque para não mexer naquelas coisas que já estão guardadas, né? E eu fiquei até feliz que o Natal não fica mais com aquela propaganda de Natal. Se tivesse o Natal lembrava muito. Como o Natal, né? Inclusive, vamos falar, às vezes o Natal cria ansiedade em determinadas famílias que fazem aquela reunião familiar e sempre tem aquele desafeto que adora estragar o Natal. Então já deixa essas pessoas ansiosas. Será que fulano ou fulana vai vir no Natal aqui em casa e vai estragar o nosso Natal? Talvez até isso também já nos... Isso, então você já veja que isso já cria ansiedade realmente. Quando eu vi a pesquisa, eu falei, Natal? Mas eu falei, mas eu vou colocar na palestra, fala do Natal. E eu gostaria de acrescentar, se alguém tiver algum passeio para a Lua na época do Natal, eu sou candidata. Muito obrigada pela sua gentileza. Muito obrigada. Agradeço das palavras. Dona Matilde. Hoje está quieto. Você não está ansiosa, Matilde? Pode. Agregando valores aqui do que a Leda falou, mais o que a senhora expôs do Natal, né? Eu trabalhei 4 anos com assessoria tributária. Então eu mexia direto com a área financeira das empresas. Então eu detectei assim, que dava novembro, o pessoal começava a trabalhar de uma forma para empurrar tudo para depois do dia 15 de janeiro. E quando dava, eu percebia o movimento das empresas, né? Que o escritório tinha mais ou menos 150, tinha muitos clientes, isso. É. E aí a gente percebia que os gestores financeiros e as pessoas já iam tirando suas férias de 15 dias, de 10 dias, para sair com a família. Então, primeiro, economicamente, eles se preparam para tirar suas férias. E de tabela, eu suponho que o motivo seja o natalino, porque eles têm as suas famílias, seus filhos. Então, passa primeiro pelo fator econômico das empresas para se preparar para o ano que vem e fecha para balanço. Muitas empresas fecham para balanço em outubro para fazer as contas em novembro e apresentar em dezembro, aí fecha e o ano começa, né, em janeiro, fevereiro. Só que aí o que acontece? Como a gente está no Brasil, o nosso ano começa depois do Carnaval. Né? Ele tem uma espécie de ensaio em janeiro e fevereiro, mas para começar mesmo é mais. Então realmente não está fora de cogitação que o Natal nos causa ansiedade, né? É isso aí. Obrigada. Lembrou bem. Na sua pesquisa é muito correta a colocação de que a aposentadoria causa ansiedade. Mas causa ansiedade na maioria das pessoas que não estão preparadas para se aposentarem. Isso já existe, já vi pesquisa nesse sentido. Na própria empresa, a qual ainda sou ligado na parte previdenciária, a BASF, existe uma preparação para a aposentadoria, para aquele grupo de executivos. Porque realmente a pessoa sente falta. Eu, por exemplo, eu sinto falta do tempo que eu estava trabalhando e que eu tinha mais tempo, né? Agora, como aposentado, não tenho tempo de nada. Agora estou mais ansioso. Ocupou mais o seu tempo. Bom, só para encerrar, colocando aquilo que você disse, que Jesus explicou que é falta de fé, e na verdade ou é. Porque se nós acreditássemos realmente em tudo que a espiritualidade prepara, o que Deus, né, na sua bondade eterna, prepara para nós não ficaríamos nunca ansiosos. Então, não é se acomodar, não é ficar encostado esperando a vida passar, a vida vir e acontecer. Não, é você fazer a sua parte e saber que tem alguém lá no comando guiando perfeitamente, entendeu? E tem que Jesus está lá no comando, certo? E você tem o Deus acima de tudo, dando as coordenadas corretas. Entendeu? E sempre a gente tem um anjo da guarda também atrás da gente, ali junto, né, com a gente. Então é essa confiança, por isso que eu acho que Cristo, como você colocou no texto, na palestra, né, que Cristo fala que é a falta de... E é mesmo. Então se nós nos atentarmos para isso,
Deus sempre com pensamentos elevados, sempre ligado, né? É como ela colocou, de manhã ao se levantar, não precisa rezar uma oração imensa. Realmente senta assim na cama e fala, obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Ser conosco, né? Só isso já basta. Né? E sempre quando você tiver com um problema, sempre pensar em Cristo, em Jesus, inclusive pronunciar o nome de Jesus, é muito gostoso, muito bom. Quando alguém te xinga no trânsito, em vez de você revidar, você fala Jesus. Basta isso. Todos os pensamentos mal vão embora e você está sempre em paz consigo mesmo. E essa confiança faz você não viver essa ansiedade, com certeza. Tá bom? Mais Obrigado uma vez agradeço a vocês pela paciência de terem me ouvido e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Que vai ser rápida. Dependendo de mim, é rápida. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado você, André. Deixa eu colocar aqui, dá licença. Bom, então agora vamos para a parte onde nós vamos nos unir e vamos doar aquilo que temos de melhor. Vamos doar em forma de amor. Vamos iniciar nossas vibrações. Então vamos, meus irmãos, vibrar por todo aquele irmão desesperado, aquele irmão que está passando por um problema sério de saúde, que soube que tem uma doença grave, que não está compreendendo. Vamos vibrar para que essa vibração chegue até esse irmão e abra-lhe um entendimento e a coragem para lutar e para se melhorar. Vamos vibrar também para aquele irmão que esteja nos presídios, nas cadeias, nas penitenciárias, para que ele também pense no seu ato errado, pois com certeza desrespeitou as leis humanas e as leis divinas, para que ele consiga realmente refletir no seu ato e consiga se reintegrar à nossa sociedade. Vamos vibrar por aqueles velhinhos e velhinhas que estão nos asilos, muitas vezes abandonados, à espera de uma visita que nunca chega. Vamos vibrar para que o coração deles também seja aliviado e confortados. Vamos vibrar pelos dirigentes de todos os países para que haja entendimento entre todas as nações e os povos possam viver como irmãos. Vamos vibrar para aumentar as casas de oração, as casas que propaguem o nome de Jesus e o seu Evangelho. Vamos vibrar por essa casa em especial que nos acolhe com tanto carinho, a Casa do Caminho de Santana. E por todos aqueles que aqui colaboram, trabalham e frequentam. Vamos vibrando pelos nossos locais de trabalho, por todos os lugares que andarmos, em especial pelo nosso lar. E por todos aqueles que ali habitam conosco. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Para que cada vez mais nós possamos ter o entendimento e conseguir colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Para que nós possamos realmente ser pessoas diferentes, tanto em casa, com compreensão, com amor, com carinho, e que em cada lugar que nós frequentarmos haja harmonia e paz, sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos os presentes, aos amigos da internet, agradeço a tudo que nós temos, e digo uma boa tarde a todos, até a próxima quarta, e que consigamos, com saúde e persistência, nos mantermos sempre equilibrados, tranquilos e harmoniosos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.